Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que bom estarmos mais uma vez aqui diante da Palavra de Deus em oração, iniciando uma nova semana, 25ª semana do tempo comum. Queremos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, abra o nosso coração, a nossa mente, que possamos acolher a palavra, que essa palavra ela encontre espaço em nosso coração e nossa vida para que possa frutificar. E o bom é começar a semana na presença do Senhor, buscando entender a sua lei, os seus mandamentos e nos colocando na atitude de obediência. A liturgia da palavra de hoje nos apresenta a primeira leitura da profecia de Amós, uma leitura que vem assim como a voz do profeta de exortação. Ouvi isso, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passar a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e assim o profeta ele segue falando para aqueles que pensam apenas em lucrar, apenas em aumentar as suas rendas, mas explora os pobres. Não consegue viver uma vida pautada no direito e na justiça. A segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo também chega como uma orientação, como uma exortação. Antes de tudo, recomendo que se faça preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam, por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possam levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Então, um pedido de oração por aqueles que assumem papéis, funções, cargos sociais, né, que precisam das nossas orações para que realmente ocupem esses lugares com dignidade. E nós sabemos que essa palavra ela se faz tão atual ainda hoje no meio de nós. Sempre precisamos rezar pelos que governam, para que realmente possam ser iluminados e deem abertura ao Espírito de Deus, porque saibam qual é a sua função. Porque esse mundo que nós vivemos é o mundo dado por Deus e Deus quer que haja no meio de nós o direito, a justiça, a fraternidade, e aqueles que foram escolhidos, se são sensíveis a também as luzes do Espírito, buscam governar realmente com retidão. É função do cristão rezar sempre pelos seus governantes. Vamos escutar a palavra de Deus do Santo Evangelho para nós hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: o homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta, escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro.
vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, sempre traz luzes para a nossa realidade, para a nossa vida. A palavra de Deus, ela não está distante na nossa vida. Assim como também a vivência da fé, ela não está separada da nossa vivência humana, da nossa relação social, da nossa relação com o dinheiro. E a palavra de hoje, através dessa parábola, Jesus vem fazer orientações a respeito da fidelidade que nós devemos ter com todas as coisas. Não apenas a fidelidade espiritual, mas também a fidelidade com aquilo que nos é confiado. Um administrador que se percebe sendo injusto, corrupto, e vê ali a ameaça de perder o seu cargo. E o que é que ele faz? Rapidamente ele vai consertar o seu erro, com o intuito de ter ali uma boa fama com aquelas pessoas e depois poder ser recebido na sua casa, receber algum tipo de ajuda. E o patrão aqui, o Senhor, ele elogia. Não elogia a sua atitude corrupta, mas elogia essa esperteza de, em tempo hábil, consertar aquilo que está errado. A esperteza ou a motivação que muitas vezes nos falta, sabendo que estamos errados, sabendo que estamos numa situação de pecado, uma situação que não agrada a Deus, nem sempre nós temos a esperteza de consertar logo a nossa vida, de buscar resolver as nossas pendências para que realmente estejamos sempre com o coração pronto diante de Deus. Vamos protelando as coisas, vamos deixando sempre para amanhã e não levamos a sério a vida eterna, o encontro com Deus, o encontro com esse patrão que vai prestar contas, que vai pedir contas de todas as coisas. E aí o final do evangelho de hoje nos diz que nós precisamos tomar uma decisão a quem nós queremos servir, se queremos servir a Deus, se queremos servir ao mundo, e que precisamos assumir a atitude de fidelidade na nossa vida. E o exercício da fidelidade começa desde as pequenas coisas. Quem é fiel nas pequenas coisas consegue ser fiel também nas grandes coisas. Por isso, nesse domingo, nós devemos rezar e pedir ao Senhor essa graça da fidelidade, revisar a nossa vida, perceber aquilo que precisa ser corrigido e termos pressa, termos urgência de estarmos realmente coerentes diante do Senhor, diante de tudo aquilo que a palavra nos pede. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que seja uma semana realmente na graça do Senhor e que busquemos viver a sua palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Pai de bondade te abençoe, te conduza, livre todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.